Bom dia, meu irmão, minha irmã, mais um dia de Deus para a sua vida, para nós juntos conhecermos da graça, do amor dele, da palavra do Senhor. Para quê? Para juntos desfrutarmos disso, para que a sua vida dê certo, para que a sua vida vá para frente. Pastor, minha vida já está boa demais, não precisa disso não. Você precisa de Jesus para você ir para o céu. Pastor, meu irmão, não teima comigo não. Quando eu falo teimar comigo, é teimar com a palavra. Não acho que você dá conta de não. Jesus um dia disse assim, que ele veio buscar e salvar o perdido. Sabia que eu e você sem Jesus nós estamos perdidos. Ou seja, nós não damos conta de achar o caminho da casa de Deus. Isso significa estar perdido. Perdido sem eternidade com Deus, perdido sem encontrar o caminho, perdido sem rumo. Eu estou perdido sem Deus. Você quer ser achado? Encontre-se. Marque um encontro com Jesus. Lá no seu quarto, lá no seu trabalho. Marque um encontro sozinho com ele e fala assim, Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, me salva. Jesus, eu quero ser achado. Eu não quero mais viver perdido. Você vai ver como é que funciona. Você vai ver. Comigo foi assim, sozinho num quarto. Eu dobrei o meu joelho e falei, Jesus, eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais. Eu quero te conhecer. E Jesus entrou na minha vida. E faz 14 anos, ele nunca mais saiu e nunca mais vai sair. Porque ele não quer sair. Eu não quero que ele saia. O diabo que ele gostaria que Jesus saísse não tem poder para tirar ele de dentro de mim. Ele nunca mais vai sair. Por isso eu fui achado. E por isso eu vou para o céu. Amém? O que eu quero falar com você hoje é a respeito de um texto aqui, no capítulo 18 de Jeremias, falando sobre o vaso do oleiro. É tão interessante esse texto aqui, não sei se você já conhece, mas diz assim, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esses dias eu ministrei esse ensino lá na igreja, e foi tão maravilhoso assim a maneira com que Deus agiu. E a pergunta que eu quero fazer para você são duas. Primeiro, como é que está a sua vida? Tua vida está estragada ou tua vida está caminhando? E outra coisa, quem que estragou? Foi o oleiro que estragou o vaso? Ou foi o vaso que estragou? A Bíblia diz que o vaso que o oleiro fazia se lhe estragou na mão. A minha vida teve um tempo que a minha vida estava estragada. A minha vida não tinha rumo, a minha vida não ia para frente. Isso já faz uns 15, 16 anos. A minha vida não... Aqui fala, né, que o oleiro estava entregue sobre a roda. Então colocava uma massa de barro ali na frente dele, e ele com as mãos, com os pés, ele ia fazendo aquela roda girar, aquela roda rodar, e ele com as mãos ele ia dando forma, a forma que ele queria. Só que de repente esse vaso ele estragou. Meu irmão, eu e você somos a mesma história minha e sua. Nós somos o vaso, e Deus é o oleiro. Nós somos esse barro. A Bíblia diz que você e eu, nós fomos formados do pó da terra. Que Deus fez uma massa de barro, deu essa forma. E Ele soprou em nós o fôlego de vida. Adão jogou fora esse fôlego de vida. Mas Jesus veio para soprar de novo, né, o Espírito Santo, o fôlego de vida, para que nós voltássemos a viver. Meu irmão, a diferença nossa do vaso, sabe qual que é? O vaso, ele tem boca, mas não fala. Nós temos boca e nós falamos. O vaso ele não tem perna, ele tem os pezinhos dele, né? Nós temos pé e perna, e só que o vaso não anda sozinho, nós andamos. Nós temos o poder, infelizmente, de nos estragar nas mãos do Senhor. Nós temos o poder, sabe de quê? De sair da bancada de Deus. Nós temos o poder de falar não para Deus. Nós temos o poder de usar nosso livre-arbítrio, nosso poder de escolha e decisão, e fazer assim, Deus, um abraço. Estou indo, não quero mais saber, mas você vai se estragar. Não sai da minha... Não, eu não quero saber. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo pegou a herança dele e
eu vou viver minha vida. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós pegamos a nossa herança diante de Deus e vamos viver a vida. Nós pegamos a nossa vida e vamos viver a nossa vida, e a vida se estraga longe de Deus. Uma vida sem Deus é uma vida estragada. Meu irmão, olha o que diz esse texto aqui. Vamos voltar aqui no começo, você já entendeu do que nós vamos falar. Deus falou para Jeremias: você quer ouvir as minhas palavras? Então dispõe-te e desce. E vai lá na casa do oleiro, e lá você vai ouvir as minhas palavras. Primeira coisa, precisa haver disposição na sua vida e na minha vida. Uma disposição para buscar Deus. Eu gosto muito da história do profeta Jonas, ali no livro de Jonas, que fala, né, que Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: Jonas, dispõe-te e vai a Nínive, porque o pecado daquela cidade subiu contra mim, e vai lá pregar naquela cidade. Eles precisam se converter. A Bíblia diz no versículo 3, eu acho: dispôs-se Jonas, mas para fugir da presença do Senhor. Meu irmão, a coisa que nós temos que ter em mente é isso: disposição não falta em nós, não. Nós sempre estamos dispostos a fazer alguma coisa, principalmente aquilo que nos agrada, aquilo que vai nos dar prazer, ou aquilo que nós vamos levar vantagem. Agora, eu preciso entender uma coisa: você quer levar vantagem na vida? Você quer que a tua vida dê certo? Você precisa, nós precisamos nos dispormos para quê? Para buscarmos a voz do Senhor, para ouvirmos a voz do Senhor, para escutarmos o que Deus tem para falar conosco. Você acha que a tua vida vai dar certo, você que é uma massa de barro, feita pelas mãos de Deus? Você acha que a tua vida vai dar certo fora da bancada de Deus? Fora da presença de Deus? Sem ouvir a palavra de Deus? Não, não vai dar certo. Primeira coisa, disponha-se. Disponha-se. Mas disponha para quê? Dispõe-te e desce. Dispõe para você descer, para você se submeter, para você se dobrar, para você se encurvar, para você se achegar às mãos de Deus. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, está escrito assim: humilhai-vos. Sabe o que significa a palavra humilhar? Humilhar é se submeter, é se dobrar, é descer. Desça, humilhe-se, dobre-se. Humilhai-vos sob a potente mão do Senhor, sob a potente mão do oleiro. Dobre-se debaixo dessa mão. Deixa Deus moldar a sua vida segundo o que Ele quer, segundo o que Ele deseja. Deixa Deus fazer a obra dEle na sua vida. Deixa Deus cumprir na sua vida o que Ele tem para a sua vida. Disponha e deste, humilhai-vos, dobre-se, humilhe-se, submeta-se à potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno, qual que é o tempo oportuno do vaso? Primeiro Ele molda, dá a forma que Ele gostaria. Quem que dá a forma em quem? É o vaso que fala para o oleiro: eu quero ser assim? Ou é o oleiro que olha para aquele vaso, para aquela massa de barro e fala assim: eu vou fazer uma jarra, né, para colocar a planta dentro, flor dentro. Eu vou fazer aqui um jarro para colocar, para servir água, para servir um suco. Eu vou fazer do jeito que eu quiser fazer. Eu quero fazer um menor, mais chatinho, eu quero fazer um comprido, eu quero fazer um largo, quero fazer um com a boca grande, um com a boca pequena. Meu irmão, o oleiro que dá a forma do vaso. Não é o vaso que fala: eu quero ser assim, eu quero ser assado. Então, dispõe-te e desce. Humilhai-vos sob a potente mão do Senhor, para que Ele em tempo oportuno, no tempo de Deus, do jeito de Deus, depois, e aí o vaso Ele dá forma, depois o que precisa mais? Precisa ir para o fogo para ser queimado. Por isso que a palavra de Deus diz, aqui em Tiago, diz assim: alegrai-vos, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficiente. Sabe por que o vaso precisa da prova, precisa do fogo? Para ele se tornar perfeito e íntegro, e sem rachadura nenhuma, sem deficiência nenhuma. Você compraria um vaso rachado? Você compraria um vaso cheio de trinca? Não compraria. Você sabe de onde que vem a palavra sincero? A palavra sincero vem do latim, que quer dizer sem cera. Sincero, sem cera. E essa palavra era usada como ou quando?
Quando as pessoas elas iam comprar um vaso, então o vaso, muitos que sabiam do que às vezes aquela pintura, aquela camada, aquela cera que estava sobre, né, o vaso, era para esconder algumas trincas ou rachaduras. Então pessoas que já tinham talvez sido enganadas, elas chegavam e falavam para o dono, para o oleiro, para o dono, para aquele comerciante, falava assim: eu quero um vaso sem cera, ou seja, eu quero um vaso sincero. Eu quero um vaso sem cera, porque ele sem cera eu vou ver se existe trinca, se existe rachadura. Porque um vaso com trinca, um vaso com rachadura, ele não retém o que é colocado dentro dele. A sua vida, por isso eu e você precisamos ser sinceros, sem ceras, sem aparência diante de Deus. A palavra de Deus diz que Deus ele não vê como o homem vê o exterior, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Você e eu, nós precisamos chegar diante de Deus e falar assim: Jesus, arranca tudo quanto é cera na minha vida, arranca tudo quanto é aparência na minha vida, tira todo o brilho, tira toda a pintura, tira tudo, Senhor, da minha vida, porque eu preciso me ver como eu de fato eu sou. Eu preciso ver onde estão as rachaduras na minha vida, onde estão as trincas na minha vida. A palavra de Deus diz aqui em Jeremias 17, olha aqui: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Meu irmão, eu e você, nós precisamos dessa sinceridade. Nós precisamos tirar toda a aparência, tirar toda a cera das nossas vidas. Para quê? Porque Deus ele conhece o nosso coração. Você acha que teu coração é bom? A palavra de Deus diz que o coração é enganoso e mais corrupto do que qualquer outra coisa. Às vezes, né, falamos de político, disso e daquilo, de corrupção, de suborno, mas e os nossos corações? Eles não são subornáveis? Será que você tem preço? Deixa eu contar uma historinha para você do preço. Era um sábio, né, um mestre e o seu aprendiz, o seu discípulo. E esse mestre, para conhecer a sinceridade, conhecer o coração desse jovem, chega para ele e fala assim: deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos supor que, se eu te der, você mente. Chegou você mente? Falei assim: de jeito nenhum, mestre. Mentira eu sei que não vem de Deus, mentira é do diabo, eu não minto. Falou: mas deixa eu fazer uma coisa. Vamos supor de uma mentira, e se eu te desse R$1 milhão para você mentir? De jeito nenhum, não minto. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa mentira que você vai contar não vai prejudicar ninguém, não vai fazer mal para ninguém. É uma mentirinha, vamos chamar mentirinha branca, inofensiva, café com leite. Você mentiria? Aí o jovem já vai assim: por R$1 milhão? É. Mas não vai causar mal para ninguém? Não. Não vai prejudicar ninguém? Não. Uai, se for desse jeito e por R$1 milhão eu minto. Falou: beleza. Agora deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu fazer mais uma proposta para você. Você mentiria uma mentirinha branca, que não vai causar mal a ninguém, que não vai ter problema para ninguém, por R$1? Eu falo assim: uai, mestre, você tá me estranhando, você não me conhece não? Eu falo assim: não, conhecer eu já te conheço, eu quero agora saber o teu preço. Ai, hein? Nunca mais esqueci esse negócio. Você tem preço? Teu coração, ele é subornável, ele é corruptível? A palavra de Deus diz que é. Por isso aqui em Provérbios, capítulo 4, verso 23, está escrito: sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Você toma cuidado com ele, porque dele procede as fontes de vida. Você toma cuidado com o seu coração. Por isso que Davi, num salmo, ele disse assim: Senhor, esquadrinha o meu coração, sonda o meu coração, dá uma passada lá, vê se existe algum pensamento, algum caminho mau. Meu irmão, essa é uma oração que nós temos que fazer. Talvez não é só uma vez por dia, não. Talvez é mais de uma vez por dia. Deus, como é que está meu coração? Será que ele está sendo tentado? Será que o inimigo está tentando comprá-lo, corrompê-lo, suborná-lo? Meu irmão, você quer conhecer Deus? Você quer ouvir a palavra de Deus? Disponha-te, desce e lá você vai ouvir. Daqui 2 minutos nós vamos continuar ouvindo a voz do Senhor. Amém?